Bom, então, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso curso Sentir, Conhecer e Evoluir. E, para dar início ao trabalho, a Elisa vai fazer a leitura da página inicial e o Alvinho vai fazer a nossa prece. Boa noite a todos. Do livro Linha 200, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lembra-te de que ninguém avança sem companhia. Toda a obra pede auxílio e cooperação. A árvore protege a fonte, tanto quanto a fonte alimenta a árvore. O pão que extingue a fome é filho da compaixão do solo, que nutriu a semente da renúncia, da semente que germinou para o sol e da força do sol, que amparou a terra obscura e sustentou a semente frágil. Assim também, vida fora, nas empresas que o mundo te conferiu, não prescindirás de braços amigos que te estendam socorro e fraternidade. Todavia, não basta exponhas ao outrem as necessidades que te afligem, nem vale te desmandes na queixa, encarecendo perante alheios ouvidos a angústia de teus problemas, a fim de que a verdadeira amizade se te revele eficiente e prestigiosa. E dispensável saibas abrir as portas dos corações para que te não falte concurso às construções da existência. Corações que, muitas vezes, jazem trancados na avareza, afogados no vinagre da aflição, ou deprimidos nos espinheiros do sofrimento. Corações que padecem a flagelação do egoísmo, a paralisia do orgulho, o desvario da vaidade, a chaga da ignorância e o assalto do desalento. Não te impressione, porém, a seara da treva em que te se mergulham. Quase todos esperam apenas a chave de luz que lhes descerre a passagem da noite para o dia, para a luz da libertação. Avizinha-te deles com ternura e bondade, sem agravar-lhes a dor. Desvenda-lhes o próprio ser em forma de compreensão e serviço, e todos virão ao teu encontro, sustentando-te os passos na tarefa a que te impusestes na vida, porque, em verdade, é da lei do Senhor que alma alguma resista ao toque da humildade com a chave da gentileza. Deus, nosso Pai, oramos a Ti, Senhor, para pedir por mais esse estudo do EJA, falando de sentimentos. Hoje, a nossa irmã Mia, que vai trazer a parte dela do antigo ano, por dom, graças a Deus. Graças a Deus. Então, muito obrigada, Elisa, muito obrigada, Alvinho. E agora a Miriam vai passar para a gente o capítulo 3 do livro que nós estamos estudando, que é do Jason de Camargo, que é a Educação dos Sentimentos, e o capítulo 3 fala sobre herança do passado. Miriam. Boa noite, então, a todos. Alguns eu não vi. Então, como a Georgia falou, nós vamos dar continuidade a esse curso, né, que nós começamos há 2 semanas atrás. Então,
A Luciane falou sobre a educação do espírito, a Márcia trouxe a evolução humana, e hoje nós vamos ver, então, a herança do passado. Mas para que a gente comece a fazer o estudo desta noite, nós vamos começar com uma coisa que o Jason fazia diariamente, que é a meditação. Para quem faz a terapia conosco, já está acostumado a fazer um pouco de meditação, pelo menos uma vez por semana, né? Mas hoje eu vou trazer para a gente, então, relaxar, para a gente conseguir liberar a tensão do nosso corpo e da nossa mente. Então, a gente vai usar a meditação para que a gente cultive energias positivas de paz e gratidão. Então, a gente sabe que a respiração, ela tem um mecanismo de relaxamento. Então, toda vez que a gente respira de uma forma calma, lenta e profunda, a gente consegue resolver as nossas dificuldades emocionais, porque a gente vive num mundo que é muito tenso, que tem muita tensão, nós vivemos muito tensionados. E é impossível a gente viver nesse mundo sem que precise relaxar, meditar, a fim que a gente possa promover a nossa saúde. Então, eu vou botar uma musiquinha e nós vamos, então, começar a nossa meditação. Então, feche os olhos suavemente e permita que a sua respiração se torne profunda e tranquila. Inspire pelo nariz, sentindo o ar entrando no seu corpo, entrando nos seus pulmões. E expire pela boca, sempre de forma calma, tranquila e profunda. E ao expirar, nós vamos liberando qualquer tensão que a gente tenha acumulado nesse dia. Comece então, continue respirando naturalmente, sem pressa, se permitindo a cada respiração de forma leve, para que você te traga aqui nesse momento presente. E à medida que você for acalmando, perceba que o peso do seu corpo está assim focado sobre a superfície em que você está. Sinta que você está pesado sobre a cadeira, por exemplo, que você está sentado ou se você estiver deitado. Sinta-se então apoiado, sustentado, sabendo que você está seguro e no lugar certo. Hoje nós começamos a nossa meditação com um sentimento, uma frequência que possui o poder de realinhar todo o seu dia, toda a sua noite e o dia de amanhã. Então mantenha seus olhos fechados de preferência, continue expirando profundamente pelo nariz e ao expirar também lentamente, você vai liberar tudo aquilo que não te serve mais. Permita se libertar de qualquer preocupação, de qualquer medo, sentindo-se cada vez mais relaxado. Deixe ir o passado, o peso das preocupações, a necessidade de controlar o que está por vir. Agora, nesse espaço de quietude, você é suficiente, você é inteiro e você é grato. Então, nós vamos estabelecer uma intenção. Hoje, nós elevamos com a energia da gratidão. Nós estamos elegendo, na verdade, a energia da gratidão. Nós vamos nos alinhar com o campo de possibilidades infinitas, porque quando o coração se abre, a mente o segue. E quando vivemos em gratidão, entramos em uma dimensão mais elevada do ser. Inspire profundamente. Segure a sua respiração por um momento e expire lentamente. Novamente, inspire
profundamente, retenha um pouco o ar e solte profundamente. Sinta seus pulmões se expandindo. Deixe a respiração te mover para a coerência e traga a sua atenção para o seu coração. Imagine uma luz dourada, suave, brilhando dentro do seu peito. A cada respiração, essa luz se expande, cresce, acresce, brilha cada vez mais. Continue mantendo a sua respiração calma, profunda, tranquila. Sinta sua energia mudando. Sinta seu sistema nervoso se acalmando, seu corpo se sincronizando. Deixe a gratidão surgir de dentro, não como um pensamento, mas como um sentimento. E o que a gratidão sente seu corpo. Perceba o que essa gratidão está passando dentro de você. O que você está sentindo com essa gratidão? Talvez um calor, uma suavidade, uma conexão, abundância. Permita-se e deixe que ela cresça. Porque quando esse sentimento é real, quando você sente realmente essa gratidão, você cria novos caminhos neurais que se alinham com o amor, com a conexão e com a abundância. Respire lentamente. Sejamos gratos por tudo que temos, por tudo que está por vir, pelas lições que aprendi, pelas oportunidades diante de mim, pela minha resiliência, pelo momento presente. Continue respirando enquanto sente essas palavras vibrando em cada célula do seu ser. Carregue esse estado de gratuidade com você. Lentamente, comece a mover seus dedos, mexa os seus pés, respire profundamente mais uma vez. A nossa meditação terminou. Namastê. Então, feita a meditação, acalmando as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Deixando a nossa mente tranquila, a gente vai começar o estudo desta noite. Eu começo, então, com uma frase do Jason de Camargo, em que ele diz: os espíritas, como as demais pessoas, estão realizando uma viagem de aperfeiçoamento. Logo, trabalhemos o máximo que pudermos no bem comum, pois somente assim atingiremos o bem-estar espiritual que tanto desejamos. Então, esse é o motivo do nosso estudo. Então, vamos. Ele divide esse capítulo em 3 fases. Primeiro, ele vai falar para a gente do corpo físico. Esse corpo físico, que é uma das maiores obras de engenharia que o mundo conhece. Ele é um extraordinário universo porque ele é constituído de milhares de partículas atômicas que fazem múltiplas combinações e essas combinações vão gerando os órgãos, os sistemas, as células, as moléculas e todos os campos energéticos do nosso corpo. Então, esses campos energéticos que são criados por essas múltiplas combinações atômicas, eles decorrem dessa rede, então, de combinações químicas e vai nos transformar num complexo sistema de força que agem e reagem segundo os nossos comandos mentais e físicos. Essa estrutura fantástica, ela é formada de 50 trilhões de células que apresentam características diferentes de acordo com o órgão que elas constituem. Então, esses átomos, eles são renovados periodicamente. E isso faz com que nós sejamos mutáveis. E segundo o dizer do Dr. Deepak Chopra,
esse corpo é fluido como um rio. E é interessante como isso é importante para a gente, como nós estamos, como esse corpo está à nossa disposição para que a gente realize essa viagem de aperfeiçoamento. Então, é importante cuidar desse veículo que nos dará essa condição, né, para que a gente faça uma jornada promissora nessa caminhada que nós temos para o nosso futuro. E aí eu lembrei que eu acho que alguns de vocês também conhecem um PowerPoint desse mesmo médico, o Dr. Deepak Chopra, que é um indiano radicado hoje nos Estados Unidos. Ele é um médico endocrinologista, ele é filósofo de reputação internacional, já escreveu inúmeros livros, são mais de 35, e ele é super respeitado como um dos pensadores da atualidade. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram esse slide, e ele, assim, ele coube perfeitamente dentro desse capítulo que o Jason nos traz. Então, vamos lá. Ele fala para a gente que nós somos as únicas criaturas da face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Olha que ele já começa de forma incrível. Então, nós, humanos, somos os únicos capazes de fazer com que o nosso pensamento e o nosso sentimento mude a nossa biologia. Importante. Então, ele diz que as nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos. E por isso, e com isso, elas são modificadas por nossos pensamentos. Então, ele dá um exemplo. Um surto de depressão, por exemplo, pode arrasar nosso sistema imunológico. Mas, quando a gente se apaixona, por exemplo, nós podemos fortificar esse sistema imunológico grandemente. Ele fala ainda que a alegria, uma realização, nos mantém saudável e prolonga a nossa vida. Mas quando a gente fica rememorando, recordando uma situação vivida lá atrás, que foi estressante, e que não passa de um fio de pensamento, porque aquilo já aconteceu há muito tempo, a gente acaba liberando o mesmo fluxo de hormônio destrutivo, como se a gente estivesse passando de novo por aquele problema que nos estressou. Percebe? Então, quando a gente rememora, remói fatos que a gente já passou e que aquilo ainda está fazendo eco dentro da gente, cada vez que a gente recorda aquilo, mesmo que ele não esteja presente agora, eu não estou vivenciando, mas eu estou recordando uma coisa que aconteceu, é a mesma coisa que eu tivesse diante daquele estresse. Porque eu continuo fazendo esse derramamento do hormonal, liberando tudo isso, coisas destrutivas e outras coisas químicas, compostos químicos no meu organismo, que vão me atrapalhar e me desestabilizar e me prejudicar. Ele ainda diz que as nossas células estão constantemente processando as experiências, nós falamos lá, e metabolizando essas experiências de acordo com nossos pontos de vista. Olha que coisa interessante. Porque muitas vezes duas pessoas vivenciam uma mesma situação e uma tem uma reação muito ruim perante aquilo e guarda traumas e guarda momentos dolorosos, enquanto a outra fica bem, entende de forma diferente aquilo, aquela situação não faz eco nela e ela não deixa que aquilo faça mal para ela. Então, essa diferença do olhar, do ponto de vista, de como a gente enxerga as coisas, de como a gente interpreta as coisas, é extremamente importante para a nossa saúde, para que as nossas células fiquem bem, né? Então, por isso que ele fala que a gente não pode simplesmente captar dados brutos e carimbá-los como um julgamento. A gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos, porque muitas vezes é instantâneo, né? A gente olha e já está julgando, e às vezes aquilo que a gente julga não é uma coisa que faz bem para a gente. E muitas vezes, às vezes, isso que não faz bem, às vezes você até chega
elaborar o pensamento, aí quando você percebe, não, acho que eu entendi errado, ele não quis dizer isso, aquela pessoa fez isso. Quando a gente consegue elaborar isso, entender e trazer para a consciência e zerar, ok. Mas muitas vezes aquilo vai fazendo mal e a gente vai deixando aquilo fazer mal e aquilo vai crescendo e isso vai nos prejudicando sem que a gente tome consciência de quão prejudicado nós estamos tendo. Então, ele fala que a gente se transforma naquilo que a gente internaliza. Então, eu estou internalizando aquela situação, eu estou me transformando naquilo que eu estou internalizando. E eu vou acabar, mais tarde, remoendo aquela situação, e remoendo, e muitas vezes ela volta em momentos que eu me defronto com a mesma situação, ou com uma situação bem bastante parecida. Então, ele dá esses exemplos. Quem está deprimido por uma causa, por uma perda de emprego, ou uma perda de ente perigo, uma perda. A gente projeta a tristeza não só por uma parte do corpo, mas pelo corpo todo. Por quê? Porque tudo vai diminuindo. Por exemplo, a produção dos neurotransmissores no cérebro, ela reduz. Então, as conexões de sinapses estão diminuídas, né? Os níveis hormonais abaixam. Então, o ciclo do sono é interrompido. Por quê? Porque a pineal, que segrega a melatonina, que é um hormônio, também sofre redução. Então, a gente tem dificuldade de dormir porque o hormônio está mais baixo, entre outras coisas, né? Aí os receptores de neuropeptídeos, que também existem na superfície das nossas células dos tecidos, da pele, também eles ficam complicados, distorcidos, com dificuldade de fazer as suas conexões necessárias. Fala das plaquetas sanguíneas que ficam mais viscosas, olha só, e propensa a formar grumos. Daí a gente vai ver que a gente pode ter várias intercorrências, inclusive AVCs, entre outras coisas, né? E ele fala até que a lágrima contém traços químicos diferentes das lágrimas da alegria. Olha como uma depressão que ele está dando aqui, com uma tristeza, né, que leve a uma depressão, uma tristeza muito grande, causa no nosso organismo. Aí você fala, tá, acabou aquilo? Parou, tá certo. O problema é a gente manter isso por muito tempo, muito tempo, muito tempo, né? Se a gente consegue reverter o quadro, tá bom, parou a tristeza, melhorei, tá ótimo. Mas enquanto a gente vai reverberando aquilo dentro da gente, a gente vai piorando muito. Ou então, trazendo malefícios à nossa saúde. E por isso que ele fala que, nesse momento, o nosso perfil bioquímico é drasticamente alterado. Então, quando a gente se encontra nessa posição. Isso, então, reforça a grande necessidade da gente usar a nossa consciência para criar os corpos que realmente desejamos. Ou seja, enquanto a gente estiver naquele sono da inconsciência, a gente passa desapercebidos e não presta atenção naquilo que está fazendo mal para a gente. Então, quando a gente acorda, né, quando a gente desperta a consciência, a gente percebe, então, que a gente pode fazer mudanças, né, dentro, inclusive celulares, através do nosso pensamento. E ele fala, a ansiedade por causa de um exame, ele fala que às vezes a gente tem ansiedade por causa de exame, por causa de fazer uma palestra, né? Assim como a depressão por uma causa de emprego perdido. Ou seja, nós podemos mudar esse momento de ansiedade, porque eu vou fazer um exame, porque eu vou fazer um estudo, uma palestra lá no GEAC, né? Eu posso estar me entendendo, se eu trago isso para a consciência, se eu elaboro isso, eu posso estar entendendo isso, né? E melhorando diminuindo essa ansiedade, diminuindo essa depressão, se eu entendo o motivo dela, se eu descubro qual é a causa que está me levando àquele sintoma, né? E ele fala também da importância da gente combater diariamente esse processo de envelhecimento. E ele cita até uma frase de Shakespeare, desse Próspero, que é do livro A Tempestade, que ele fala: nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Olha só, muito poético. E uma reflexão que eu vou trazer para vocês é: você quer saber como está seu corpo hoje? Lembre-se do que você pensou ontem. Quer saber como está seu corpo amanhã? Como será que estará nosso corpo amanhã? É só para olhar, você olhar o que você pensou hoje. Ou seja,
Ou você abre o seu coração, ou algum cardiologista o fará para você. Achei muito legal, eu já conhecia esse texto, mas acho que eu nunca tinha prestado atenção na profundidade que o Chopra traz para a gente, ok? Bem, então vamos lá começar com a interação mente-corpo. Então, cada vez mais existem pesquisas, né, para que entender como que mente, a gente está falando aí, espírito, reage com o corpo físico. E aí são duas correntes, né? Aqueles os pesquisadores materialistas que sempre procuram conhecer melhor possível os mecanismos do nosso corpo. Enquanto os pesquisadores espiritualistas, eles sempre vão tentar explicar cientificamente essa conexão entre o espírito, mente e o corpo, que é a matéria, né? E isso é muito importante para o nosso conhecimento futuro, né? E uma dos exames que eles utilizam muito é a tomografia por emissão de pósitron, que é aquele PET scan que a gente escuta falar. E aqui eles estão estimulando o encéfalo para mostrar como essa imagem muda a cada vez que esse encéfalo é estimulado. Aqui, então, eles ouvindo palavras, falando, criando palavras, vendo as palavras. Então, eles estão estimulando e eles percebem que as imagens vão se modificando a cada pensamento. Então, ele está estimulado. Então, ele tem dor, lembranças. Então, a imagem, né, o cérebro está ali em funcionamento, né? E a imagem vai mudando de acordo com o pensamento daquela pessoa que está passando por esse exame, né? Naquele momento. Então, ele fala que cada pensamento, né, que ela é estimulada a pensar, cada um desses pensamentos, né, da mente, desse espírito, ele, ele muda porque ele vai mover átomos de hidrogênio, de oxigênio e outros elementos químicos que existem nas células do cérebro, né? Então, com isso, essa energia dos pensamentos vai atuar sobre o cérebro, sobre a massa cinzenta, e ali ela realiza modificações químicas. Olha a importância, olha como o nosso pensamento consegue modificar quimicamente o nosso cérebro. E, a gente percebe como as nossas lembranças, as nossas dores, e até coisas boas, né, gente? Coisa que a gente sempre reforça, porque a gente sempre traz a questão do conhecimento, como elas também alteram, né, e melhoram, né? Enquanto algumas nos deprime e nos deixa mal, outras trazem benefícios enormes. Bom, se alguém tiver dúvida, gente, eu vou falando feito doida, tá? Vocês vão me cortando aí, pergunta, tá na boa, tá? E agora ninguém se manifestou aqui, não, Bia. Ninguém Tá, levantou a mão. então, se tiver com difícil, vocês me avisam, tá? Então, nós vamos dar um exemplo de um pensamento que contém a emoção do medo. Então, o que que vai acontecer? O cérebro, ele aceita essa mensagem do medo. Então, o cérebro percebe que tem um pensamento que traz uma mensagem de medo. E o que que acontece aí? Então, quando ele percebe isso, a própria mente, ou seja, o espírito, envia mensagem expressa para que o corpo reaja de alguma forma. Então, é como eu falei, se o corpo, se o medo passar logo, se essa emoção, logo você entender, vir para a consciência, e falar, ah, não, tudo bem, sabe? De repente, ele deu, o Jason deu uma, assim, o cara estava andando à noite, né? Já eram umas 11 horas da noite, ele passa em frente a um cemitério. E aí ele começa a ficar com muito medo, porque ele escuta passos atrás deles, né? Aí ele corre, corre, de repente ele para e olha e vê uma pessoa. Aí ele fala para a pessoa: Nossa, graças a Deus, eu morro de medo de morto. Aí o outro fala assim: Você sabe que quando eu era vivo eu também tinha muito medo? Então, assim, quando a gente sabe o que está causando mal, a gente olhou, viu que era o cara, a emoção dele, o medo passou. Quando ele viu que era uma pessoa, o medo passou. Então, parou toda aquelas questões bioquímicas. Agora, depois que o cara falou que ele também tinha medo de morto, quer dizer, era o espírito, aí ele deve ter piorado, aí ele deve ter ficado traumatizado, né?
Mas aí, o que que vai acontecer? Em todo esse momento, normalmente, a mente manda expressamente para o cérebro, né, que o nosso corpo, que a suprarrenal, que é uma glândula, que ela libere adrenalina na corrente sanguínea. Então, cai aquele monte de adrenalina na nossa corrente sanguínea, e quando a adrenalina cai na corrente sanguínea, ela faz um monte de coisa, né? Então, a gente fica com taquicardia, a pele fica toda vermelha, a pupila aumenta, assim, porque a gente precisa melhorar a visão. Ou seja, ela nos mune de coisas que para a gente enfrentar aquela situação ou correr. Então, nós somos equipados, né? O nosso corpo todo sofre modificações porque a gente está ali numa situação que eu vou avaliar. Eu vou correr ou eu vou enfrentar, né? É o preparo que nós temos quando tem uma emoção desse sentido. Só que quando eu cronifico essas emoções, elas começam a ficar ressentida, então mágoa, entre outras coisas, isso vai trazer malefícios para o organismo. Então aí advém as nossas doenças, ou algumas das nossas doenças, né? Porque essa emoção se cronifica. Então você vai ressentindo, e é um derrame constante, constantemente. E isso acaba que aumenta a calcificação, por exemplo, nas artérias coronárias. Você pode ter isquemias futuras, né? O fígado. Oi? O Miriam, não, sou eu. Olha Oi. só, isso assim, na verdade, se a gente olhar num processo natural, isso é uma defesa do organismo, né? Sim, Toda essa descarga de adrenalina nos prepara para as prepara. situações de perigo. O Sim. problema é que isso tem ficado muito tempo na corrente sanguínea devido à pressão, ao estresse, à Que ansiedade, a à gente vida está vivendo. que a gente Sim, está então, vivendo. quando ele fica crônico, aí ele traz Aí, problema. exatamente. Quando você, que nem falou, viu que era não é alguém, não é nada perigoso. Aí Aí relaxa, relaxa. acabou, né? Isso, Acabou. Então ele prepara a gente para o enfrentamento ou para a fuga. Só exatamente. que Aí se você a cria gente força mantiver muscular, né? Por exemplo, para isso, correr. sim, para correr, tudo, né? Então, se a gente começa a cronificar todas essas emoções, e eu sempre tenho um contraponto, né, gente? Porque eu sempre estou falando em questões que vão prejudicar a gente, porque é para a gente acordar, né? Porque, na verdade, nós também carregamos pensamentos e emoções, sentimentos que são enobrecidos. Alegria, carinho, pressa e tal, tudo isso vão fazer o contrário do que eu estou falando aqui e vão trazer um benefício enorme para o nosso corpo, né? O problema é a cronicidade dessas emoções, né? Da gente manter, né, a tristeza como uma depressão, que eu não saio dela. Aí as coisas se complicam muito, né? Então é nesse sentido mesmo, né? Então eu posso fortalecer meu sistema imunológico, né, com essas emoções boas, sentimentos, pensamentos carregados de coisas boas, ou deprimir por conta desse tipo de emoção que eu estou passando ou até sustentando, né, em algum momento essas questões. E a semana passada nós até falamos, né, das emoções básicas, que seria medo, nojo, medo, alegria, tristeza e a raiva, né? E aí eu trouxe só para vocês que tem derivações dessas emoções. Por exemplo, o nojo tem antipatia, aversão, repugnância, repulsa, ódio. Medo, ele traz receio, ansiedade, desespero, pânico, terror. A alegria, ela já vai trazer prazeres sensoriais, diversão, alívio, entusiasmo, êxtase. Tristeza, desapontamento, desânimo, desamparo, luta, angústia, e a raiva vem com aborrecimento, frustração, irritação, amargura e fúria. Então, como diz o Jones de Anjos do Amor, esses são os filhotinhos das nossas emoções, né? E é importante a gente conhecer, né? A gente saber o que é emoção.
E lembra que a gente conversou um pouquinho, só para a gente relembrar, que essas emoções, na verdade, são essas reações químicas. E elas podem estar associadas a estímulos externos, como, por exemplo, eu sinto um cheiro de alimento que eu tenho aversão, nojo. Então, eu tenho uma emoção. E a emoção a gente não esconde, sabe, gente? A gente sente aquele cheiro, a gente já, né? Não dá muito para esconder. Às vezes, o cheiro, né, de um desodorante forte, um perfume forte também, às vezes dá repulsa, né? Mas os estímulos podem ser internos, coisas que eu trago, né, como ideias, eu tenho uma ideia de alguma coisa que quando eu encontro, então eu já sinto aquele aborrecimento, eu já fico ou aliviado ou desesperado numa situação que eu me encontro, né, ou das minhas inseguranças, né, ou coisas que eu aprendi. Então, elas não só vêm de fatores externos, como ela também vem de coisas que eu já trago, né. Porque alguma situação para uma pessoa está ok e para outra está horrível, né, então ela sente essas emoções que elas não controlam, e essa é a característica das emoções. Elas são breves, você vê, tanto é que aquele derramamento, toda aquela bioquímica que eu falei, é uma coisa que passa, né, ela só fica ruim se ficar mantendo. Então elas são breves, elas são explosivas e incontroláveis. Dificilmente a gente controla uma emoção. Por isso que eu falei a semana passada, a gente passa vergonha mesmo, né? Porque nos pega de surpresa, né? Quantas vezes a gente ri numa hora errada, né? Quantas vezes a gente, às vezes, né? A gente passa vergonha mesmo, né? Ri no momento que não era para Ô, rir, Miriam, e às porque vezes a gente escuta até a pessoa falar assim, né? Pois é, não precisa nem falar, a cara já disse. a cara já diz, A cara já é disse tudo. verdade. Você Não, você não chega precisa com, falar, porque com você demonstra. descontentamento, você ali a pessoa lá, não precisa nem abrir a boca lá, ó. Você Olha com a cara falando. demonstra, você Aprovação ou demonstra. reprovação, né? Às vezes você Isso. bate a cabeça. É isso Pois aí. é. Os Corpo sentimentos, fala, o o corpo corpo fala. fala. Isso, é isso mesmo. O O corpo corpo da fala, é gente fala. verdade. Eu acho que com a amadurecência, a gente controla um pouco mais daquilo que a gente já conhece, né? De reações suas que você já conhece, você consegue dar uma seguradinha, mas não é assim também, né? As coisas vêm que você não percebe. E é interessante porque a diferença disso com o sentimento é que eles são mais serenos, eles são elaborados, os sentimentos. A emoção é mais difícil, eles são mais elaborados, então eles são mais duradouros, certo? E eles podem não ser expressos, a pessoa pode não, o corpo pode ou não sentir, você está entendendo? A pessoa não precisa mostrar aquilo que ela está sentindo no sentimento, ela pode fazer aquela cara de paisagem, está lá, né? Mas a cara é de paisagem. Então, ela consegue ter um domínio, né, sobre isso, né, porque ela consegue elaborar isso, né. Então, essa diferença principal foi o que a Márcia trouxe na semana passada, né. E é interessante que tem um médico também, ele chama Antônio Damasio, ele é um médico português que também ele estuda essa interação da mente e do corpo, né, e ele fala que as emoções ocorrem no teatro do corpo. Então, é essa que o corpo sente, né? Já os sentimentos é no teatro da mente, porque eles conseguem ser elaborados, eles trazem uma forma mais calma, mais tranquila, né? Uma forma mais elaborada, né? Então, ele é um estudioso e ele fala sobre essas coisas para a gente. Alguém tem alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, se eu puder ajudar, vocês levantam a mão que a gente fala, tá? Então, a gente vai ver que as pesquisas, né, dessa interação da mente e do corpo estão muito céleres, né? Tem muitas pesquisas atualmente, né? Mas eles perceberam que existe uma comunicação entre mente, ali a gente lê espírito, com o cérebro. E essa interação, essa comunicação, ela atua no nosso corpo físico. E é interessante que essa comunicação, ela tem uma velocidade espantosa. Então, uma célula nervosa, ela pode enviar um sinal lá da cabeça para o dedinho lá do pé, ou, né?
em menos de um quinquagésimo de segundo. Olha só, 360 quilômetros por hora. Oi, Solange. Solange Marquezine. Você levantou a mão, Solange. Ela está com dificuldade de abrir o microfone? Jorge? Abri. Ah, falou. Ele não estava aparecendo para mim abrir. Tá, claro. Então, eu estava lembrando, trabalhando Ah, em emergência, do tantos quadros que a gente atende de transtorno do pânico. E hum, que o transtorno do pânico nada mais é do que esse processo de revivência de uma sim, situação traumática e que você tem aquele derramamento todo hormonal, aí a pessoa fica trêmula, às vezes ela até endurece, enrijece, dedos, mão, fica com dificuldade de caminhar, ela se trava toda, porque sim, é como se ela tivesse congelada, assim, muitas vezes. E é é, uma coisa assim de altíssimo sofrimento para quem está passando aquele instante, né? é verdade. Embora as emergências não valorizem o potencial de estresse, o quanto ela traz em cima do nosso organismo. Porque aí vem, geralmente, se for mais velho um pouco, vem pressão alta, vem uma série Sim, de coisas. porque Não, mas eu são. nunca tive pressão alta na vida. Pois é, Mas porque são mas naquela consequências, hora né? tá. São Entendeu? consequências. É, e na É, verdade a gente ainda tem muita dificuldade, né, da psiquiatria, da psicologia, mesmo da medicina, de, dessa questão da mente e o cérebro, né, do espírito e do corpo, né? Então, é. a maioria, E, né, hoje está se abrindo vastos, né, terrenos, né, cadeiras nas faculdades de medicina, entre outras coisas, mas os mais antigos têm muita dificuldade, né, de relacionar uma coisa com a outra, né? Não, Então, os mais oi, antigos, assim, nós. os mais jovens são piores, porque eu vejo assim, quando eu trabalho. Por quê? Porque eles têm menos essa percepção. Eles são mais materialistas e imediatistas. Mas tem E- cadeiras hoje em faculdade, né, que poderia estar mudando esse quadro, né? Mas não são todas, Exatamente, né? porque isso é humanização do É, atendimento. Você tem que perguntar o que que aconteceu, o que disparou, porque tem um gatilho. é Tem um verdade. gatilho, o gatilho aconteceu. Ela estava no ponto do ônibus e de repente ficou assim. Não, mas alguma coisa aconteceu no ponto do ônibus. Nem que ela É. tenha sido uma lembrança que ela teve, mas Pois é, alguma isso que a coisa gente vai. aconteceu, Nós vamos mostrar né? isso mesmo. Então, é interessante porque, olha que interessante. Quando eu penso, eu estou produzindo química cerebral. Cada pensamento meu, eu estou produzindo, eu estou eliminando, estou jorrando química, né, no meu cérebro. E essas energias que as emoções, os sentimentos trazem também, elas vão como é, tipificar, vamos falar, o tipo de substância que eu vou derramar, certo? Depende do pensamento, da emoção que esse pensamento carrega, do sentimento que esse pensamento carrega, eles vão produzir essa ou aquela substância química, certo? Que vai agir dessa ou daquela maneira. Mas no bojo todo, existe sim uma diminuição toda das glândulas endócrinas, diminuição de hormonais, todas essas coisas aí, tá bem? E se parasse só aqui, estava bom. Só que nós temos um problema, né? Porque junto com tudo isso que eu estou falando, com essa dificuldade nossa de pensamento, né, das emoções, disso tudo, nós também sofremos influências espirituais, que tudo bem, negativas ou positivas, sim, podem ser positivas, mas elas surgem sobre o nosso campo também espiritual, né, nós encarnados.
Então, assim, da mesma forma que nós produzimos essas coisas no nosso organismo, que pode ser ok ou não, os espíritos também podem nos influenciar da mesmíssima forma. Olha que lindo. Aí piorou, né? Então, vai depender do quê? Do tipo de espírito, né? Da minha sintonia com ele. Então, como é que ele está aqui na minha zona mental? Então, aí ele fala, ó, teremos comandos que poderão chegar ao cérebro físico e demais órgãos do nosso corpo na execução das ordens emanadas por emoções, pensamentos, sentimentos e sensações que nós estamos recebendo do desencarnado. Então, olha só, eles podem potencializar um sentimento, uma situação, vamos falar o depressivo, né? A pessoa em depressão. Então, quem é que está sintonizando com ela? Espíritos nessa mesma faixa. Então, eles também podem estar ali alimentando, emanando, né, esses pensamentos que multiplicam esse derrame de substâncias químicas, eles potencializam esses sintomas e trazem mais dificuldade para essa pessoa tomar consciência do que está acontecendo com ela e dela conseguir sair desse tipo de domínio ou desse tipo de situação. Então, ainda tem isso que também atrapalha a gente, certo? Bem, nós vamos passar para um segundo. Se alguém tiver alguma coisa para conversar, pode levantar a mão e falar, tá, gente? Vocês não estão entendendo nada, não, né? Estão entendendo, né? Espero que sim. Então, vamos falar da relação do inconsciente com o consciente. Eu peguei a mesma figura que a Márcia trouxe para a gente, né, manter o mesmo pensamento. Então, essa figura do iceberg é uma figura que sempre traz, né? Porque ela é muito representativa. Então, a parte de cima, essa partezinha de nada que a gente vê fora da água, é o que a gente percebe, esse é o nosso consciente. Aquele mundão de coisa que está no fundo do mar, que está sob água, né? É o nosso inconsciente. E aí que está o nosso grande problema. Porque o nosso inconsciente é ele que faz o arquivo de todas as nossas experiências. Então, o conteúdo do inconsciente, ele é o resultado de tudo aquilo que nós já vivenciamos no nosso passado, né? Nas nossas reencarnações anteriores, que pode ser ok e pode ser muito ruim, né? Então, tudo isso fica registrado, seja sadio ou não. Então, esses registros, eles vão originar o que ele chama de vórtices ou pilares energéticos do nosso psiquismo. Então, o que que vai? Todo tipo de aprendizado, todas essas experiências reencarnatórias estão ali no nosso inconsciente. Então, a gente tem que entender que as coisas não são estáticas, existe uma comunicação, eles trocam informações, né? Um com o outro. Se ficasse lá embaixo esquecido, estava fácil, mas não é assim, né? Aquilo que está lá embaixo, assoma. E aí é um problema. Então, é, esses pilares energéticos que estão lá no nosso inconsciente, eles são dinâmicos, como eu estava falando, né? E ele vai assomando, ele vai chegando no nosso consciente através de vozes, de sons, de imagens, sensações, impulsos, ou seja, ele chega ali e pode nos atrapalhar ou nos ajudar, né? Na grande maioria, nossas experiências encarnatórias não foram 100%, não foram a todas boas, né? Então, nós temos muito arquivos complicados, né? Temos experiências arquivadas que não são fáceis. Então, a gente vai falar que cada indivíduo, cada um de nós já traz as nossas cargas energéticas, que vão corresponder a tudo aquilo que nós fizemos no passado. Então, algumas estão aqui, né? Todas as nossas dificuldades, a nossa facilidade, está tudo lá. Medo, violência, mágoa, pressão, drogas, valores, desemprego, está tudo ali, nesse montão de coisas que está ali no nosso inconsciente, né? Mas assim, você fala, nossa, mas gente,
Jesus já não tinha falado que a gente colhe aquilo que planta? É mais ou menos isso, né? Nós semeamos lá nas outras reencarnações, então a gente tem que melhorar a semeadura nesta, porque nós estamos levando para a próxima também, não é? Então, se a gente semeia o bem, os nossos vórtices energéticos vão ser saudáveis. Mas na maioria das vezes a gente não semeia o bem, né? A gente semeia muita discórdia, egoísmo, violências. Então, nós vamos ter energias desequilibradas lá no nosso inconsciente, né? Então, tudo aquilo que nos afasta da lei de Deus, da lei do amor, obviamente, vai produzir sofrimento. Mas se a gente se aproxima da lei do amor, assim, começa a entender a lei de Deus, né, as leis morais, então a gente começa então a buscar a felicidade. Então, é mais ou menos isso. É, quando o conteúdo contém. Então, como esse conteúdo, estou falando agora do consciente, quando o consciente, né, contém dramas do passado. Não, peraí, gente, é que o negócio está bem em cima. Então, esse conteúdo que está lá no inconsciente, que tem dramas do passado, ele chega ao consciente, então está lá no inconsciente, um conteúdo meu, com um drama muito complicado, com um trauma lá do meu passado, ele acaba chegando à periferia, ou seja, ele vai subir para o consciente, ele se torna consciente, tem consciência daquilo. Normalmente, não é uma coisa que chega assim de forma calma, tranquila, como uma meditação, não. Ele chega de uma forma tumultuada, intempestiva, com cargas emocionais violentas. E quando ele assoma dessa forma, que a maioria das vezes, se eles não são bons, é assim que eles aparecem, eles trazem muito estrago no nosso campo da consciência, né, do indivíduo. Então, eles nos perturbam muito, eles são cargas que às vezes são muito violentas. Ele fala que nem um caldeirão de água fervente, de coisa de ebulição, é assim, nós ficamos em ebulição. Isso faz com que aconteça o quê? Processo de adoecimento. Nesse processo de adoecimento, com todas essas energias instáveis, todas essas perturbações, a gente se fragiliza muito, então nós vamos ter alguns transtornos de comportamento. E um dos que a gente que cita muito é o bipolar, né? O transtorno bipolar, por exemplo, é aquele que o indivíduo oscila em comportamentos muito antagônicos. Ele tem alegrias extremas, tristezas extremas, né? Então, assim, uma hora ele está muito alegre, com uma coisa normal, ele agrada, e às vezes uma coisa ele fica muito triste. Então, ele tem esses comportamentos exagerados, né? E esses comportamentos aqui, nesses distúrbios de comportamento, os sintomas são um leque imenso, né, dos sintomas que eles podem ser. Então, é lógico que sempre tem a parte boa, né, gente? Porque nós podemos ter um conteúdo que assoma legal, como eu falei lá atrás, e então a gente vai sempre estar melhorando, estar produzindo, estar se beneficiando com conteúdos bons que nós também trouxemos de outras vidas que estão ali no nosso inconsciente, certo? Então vamos ver. Então, é, esses pilares energéticos, eles são energias poderosas que estão lá no nosso consciente. E eles produzem aquilo que nós chamamos de tendências do indivíduo. Essas tendências, elas estão lá no inconsciente e elas fazem o quê? Então, aqui tem um quadro do nosso psiquismo, que é o consciente, o inconsciente e o consciente. Então, esse quadro é do Jason, então ele traz lá o espírito, então lá no inconsciente, ele tem aquelas pulsões, emoções, instinto, fantasias, todo aquele quadro todo que ele traz ali no seu inconsciente. E quando isso assoma para o consciente, né, que ele chega que nesse caldeirão de águas tumultuadas, né? Esse conteúdo, então, que está lá no inconsciente, assoma para o nosso consciente, então nós podemos ter manias, introversões, dissociações, depressões, neuroses, psicoses. Então, a necessidade para a cura, ele até fala o seguinte, que a cura vai se dar pela descarga emocional que acompanha o conteúdo do inconsciente para o consciente. Então, para a gente se curar,
daquela emoção, daquela fantasia, daquela pulsão que eu trago, que está ainda no meu inconsciente, ele tem que chegar no consciente, porque aí ele vai me dar sintoma e aí eu consigo tratar, né? E eu consigo eliminar aquilo que estava lá me causando mal. Então é assim, o corpo físico, ele funciona como um dreno onde vai as minhas dificuldades, porque aqui eu estou falando das coisas, né, das nossas dificuldades, dessas tendências que não são boas. Essas minhas tendências que não são boas, que eu cultivei em outras épocas, em outras vidas, enfim, elas, para que eu consiga curar, para que eu consiga eliminá-las, né? Ela tem que assomar no corpo físico. Então, o corpo físico é um filtro. Ele filtra essas pulsões, essas emoções e vai aparecer, né? Aí a gente vai ter o sintoma e vai se tratar. É mais ou menos assim, né? Então, é, essas tendências, né, elas podem ser prazerosas, né? Ou então ela pode trazer uma vida cheia de preocupações e de dores. Então, aqui a gente chega a entender a importância que a gente tem de educar os nossos sentimentos, para que esse lado daqui da inconsciência não fica só aumentando, né? Então, se a gente educa nossos sentimentos, quando a gente enriquece esses sentimentos de valores, né, importantes, bons, nós começamos também a neutralizar essas energias que estão ali, que são destruidoras. Porque eu falei que a necessidade dele é somar no consciente. Mas, se eu melhore muito se eu educo o meu sentimento, se eu melhoro essas minhas energias, eu vou aos poucos destruindo o que tenho lá no inconsciente, sem a necessidade, muitas vezes, dele assomar e trazer sintomas graves. Às vezes, os sintomas começam a ser menores, porque eu estou me transformando, eu estou mudando, eu estou me educando e desenvolvendo virtudes em mim, e essas virtudes, elas conseguem modificar esses vórtices energéticos que são negativos. Deu para entender? Então, esses vórticos negativos que são originários de erros meus, de comportamentos lá do meu passado, eu, através da educação dos meus sentimentos, do enriquecimento de sentimentos bons, eu posso, então, modificar esses vórtices negativos, entende? E eu posso transformá-lo em energias até iluminadas, sem a necessidade de ele somar no consciente, trazendo doenças, trazendo dificuldades para mim. Deu para entender, gente? E Jason fala que essa é a finalidade da educação do sentimento, iluminar a consciência de valores substanciais para a pureza da alma. Então, vocês vão Miriam, falar, Antônio levantou a mão, Miriam. então Levantou diga. a mão mesmo, física. Ah, eu não vi por isso, tá? Fala, Antônio. Miriam, que aqui você acabou de explicar uma frase simples do Cristo: um amor cobre uma multidão de pecados. É isso aí. Muito bem, é Isso, verdade. Oi? você deu uma explicação científica daquilo que a gente tem mais no Evangelho. É verdade, né? A mesma coisa da semeadura, né? Mas você vê? Então você fala, nossa, quer dizer que assim, que a gente fez coisas horríveis no passado, né, gente? Muito mais. Se a gente ainda está aqui nesse planeta de provas e expiações, nós somos espíritos da 10ª ordem ainda, nós, né? Temos uma longa caminhada pela frente, tudo bem. Trazemos coisas difíceis? Sim, trazemos muitas dificuldades. Mas elas não precisam vir à tona, transformar em doença, deixar. Não, porque existe uma forma da gente se melhorar. É nos melhorando. Quando a gente se melhora, quando a gente se ilumina a consciência, quando a gente começa a adquirir valores melhores, nós vamos melhorando isso, que ele fala que a gente vai se curando, né? Porque a gente se melhora através dessas energias que a gente está
transformando esses vórtices, esses pilares energéticos em negativos em positivos. A gente consegue fazer isso, e isso é muito bonito, gente. A gente pode fazer isso, mas para a gente fazer isso, nós temos que acordar, né? A gente tem que trazer essas coisas para a consciência, né? Para que a gente esclareça isso dentro da gente, né? E uma coisa que a gente tem que ter consciência é que a gente acha que só o inconsciente, tem uma letra errada, só as energias passam do inconsciente para o consciente. Não, o contrário também acontece. Por isso que eu expliquei. O contrário também acontece. Do consciente vai para o inconsciente. Por isso que a gente pode curar a gente das nossas pulsões, das nossas emoções que não estão boas, das nossas dificuldades. Nós podemos fazer isso. Então, ele fala para a gente que todo aprendizado, pensamento e atitude consciente poderão chegar a regiões internas do psiquismo, ou seja, elas estão, né? Eu estou consciente, então elas vão para baixo, elas vão, né? Então, sob forma de energia diferenciadas, correspondendo à ação desenvolvida. Então, assim, eles não são estáticos, gente, eles são altamente dinâmicos, né? Então, eles não estão paradinhos, eles estão trocando, existe uma conversa com eles, existe uma interação do inconsciente para o consciente. Então, da mesma forma que a soma para o inconsciente as nossas dificuldades, nós podemos, através das nossas atitudes, melhorar e sanar aquelas dificuldades que estão ali no nosso inconsciente. Então, esse quadro é um quadro do nosso psiquismo que a gente pode modificar, né? E como é que a gente fala? Eu já falei que a gente tem que melhorar os nossos valores, né? Então, a gente pode fazer isso através desse processo de educação dos nossos valores morais. Como a gente faz isso? Através de reflexões sistemáticas, né? Outra coisa que ele usa muito, que eu já falei, é a meditação diária. Atitudes no bem, preces elevadas, né? E assim a gente vai atingindo as regiões do inconsciente e modificando essas opções. E ele termina esse momento, ele fala o seguinte: orvalhando, ou seja, o inconsciente, de doces claridades. Então, conscientemente, nós podemos orvalhar o nosso consciente de doces. Gente, a nossa vontade, essa educação dos nossos valores, nós conseguimos atingir moléculas do DNA e transformar. Jesus fazia isso como ninguém, né? Jesus sempre fez isso. Nas curas dele, ele trocava moléculas de DNA, ele fazia isso. E nós podemos fazer. Se a gente mantiver essas reflexões, a meditação, a atitude no bem, preces elevadas, nós conseguimos atingir nosso inconsciente e fazer mudanças. É difícil? Sim, é difícil, mas é possível. Sim, é possível. Então, isso que importa, isso é possível, tá? E aí é interessante que nesse livro nosso, No Mundo Maior, que nós estamos lendo, o Calderaro ele vai falar sobre a esquizofrenia. Ele dá esse exemplo. E ele fala que a esquizofrenia ela tem como das suas mais consistentes causas o complexo de culpa. Então, olha só, o indivíduo, ele fica introvertido pelo remorso e ele não se perdoa. E isso ele exterioriza para o consciente os dramas que atormentam sua alma. E olha só, então ele deixa, ele inconscientemente, ele traz uma culpa enorme. Culpa é um problema. E aquela culpa vai deixando ele cada vez mais introvertido, ele vai se enchendo de remorso e ele acaba não se perdoando. E qual é o exterior? O que assoma, né? Esses dramas que atormentam a vida. Então, esse esquizofrênico, ele tem essa característica de uma culpa absurda, né? Então, isso está lá no mundo maior. Então, a gente sabe que assim como nós assim como nós enfermamos a nós mesmos, ou seja, nossas atitudes, né, nossos pensamentos, emoções, ajuda a gente a ficar enfermo.
Mas também só nós podemos nos autocurar. Já mostrei como. Não é difícil, quer dizer, precisa de foco, determinação, método, né? Mas a gente consegue. Eu sei que não é fácil, mas existe uma possibilidade, né? E tem uma coisa interessante, que a Solange quase citou ali atrás, é que existe momentos no nosso presente e que a gente enfrenta situações que foram semelhantes ao passado. Algum momento da nossa vida a gente passa por uma situação que ela faz um plug ou ela reverbera com o nosso passado. E aí faz um link, você está entendendo? Com o passado. Então, vamos ver, por que que pode acontecer? O indivíduo acaba ficando em estado de alerta ante uma situação que foi desagradável. E o problema todo disso é que o nosso consciente não sabe o motivo. Porque isso aconteceu lá no passado, está lá no inconsciente. Então, eu tenho um trauma lá no consciente. Em determinado momento, eu enfrento uma situação que me faz fazer um link, esse plug, essa reverberação da alma com o meu inconsciente. E aí eu acabo tendo algumas sensações desagradáveis, tendo sintomas mesmo, e meu inconsciente também não sabe por quê, porque não está nele, né? Então, ele está ali, naquele inconsciente, na profundeza do meu inconsciente. Então, muitas vezes, a gente pode sofrer algum momento assim, às vezes, fala, mas por que que eu fiz isso? Por que que aconteceu comigo? Eu nunca tive isso, né? Foi como a Solange falou, eu nunca tive pressão alta, mas em algum momento a gente faz esse link com uma coisa que está lá no nosso passado e que a gente acabou não percebendo, assim, nem nosso consciente sabe, porque não está nele, né? Então, a gente pode passar por desconforto, por algumas coisas de dificuldades e que não. E, de novo, né? Só consegue entender quem se entende de reencarnação, quem entende de espiritualidade, né? Quem tem conhecimento, senão você não tem condição. Então, aqui ele está trazendo alguns sintomas na área físico-mental que originam de reencarnação exterior. Então, assim, pessoas com claustrofobia, né? Pessoas que ficam preocupadas, com medo de lugares escuro, apertado, fechado. Então, pode ter várias situações em que ela passou em outra vida, ela pode ter sido soterrada, ela pode ser enterrada viva, não estou afirmando nada, né? Pode ter sido N coisas, entre essas daqui, ficado em prisão. Então, ela traz essa tendência, não é? Né? De ter medo de lugares fechados, né? Tem gente que não anda de elevador, que não, por causa que tem essa claustrofobia. Outros têm medo, que chama zoofobia, de insetos. Às vezes uma aranha. Gente, eu tinha uma amiga que eu tive que ir na casa dela com spray Baygon, porque ela não saía de casa, porque tinha uma barata na sala, gente. Eu me senti o próprio. Fui lá, eu e o Baygon, para ir na casa dela, para matar a barata, porque ela tinha que sair, ela não conseguia. Então, assim, tem gente que tem medo desproporcional de um bichinho que é tão pequeno, aranha. Tem gente que tem pavor dessas coisas, né? Então, pode sinalizar que alguma coisa aconteceu em outra vida. A talassofobia é quem tem medo de rio, de mar. Então, né, são coisas que trazem de um passado que você não sabe por quê, porque ele está lá no inconsciente, ele não está no consciente. Tem as manias também, e aqui estou trazendo só a cleptomania, né, que são manias também que estão lá no nosso inconsciente, né? E a gente tem algumas manias que a gente adquiriu aqui, lógico, nessa vida, mas tem outras que a gente nem sabe por que motivo, mas que eu faço aquilo daquele jeito, né? Então, às vezes, tem muito a ver com outras coisas que reverberam na minha alma, que são do passado. E as psicoses, né? As psicoses são mais complicadas, porque são pessoas que viveram dramas muito violentos, né? Então, que nem chega aqui, que nem o da esquizofrenia também, chega aqui de uma forma muito desequilibrada, né? Então, eles chegam com introversões profundas, neurose, então é muito difícil. Ele fala que essas psicoses, elas são, na verdade, uma catarse do espírito, ou seja, é necessário para somar essas situações que estão no inconsciente, né?
Poderia ser diferente? Poderia, mas a gente ainda não conseguiu, né? A pessoa não consegue, então ela sobe, né, de uma maneira tumultuada, né? Ela vem para a consciência com uma maneira muito tumultuada e muito grave. Gente, ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Estou quase acabando. Não. Aí ele vai falar para a gente, me perdi aqui, desse presente que age no passado. E eu lembrei agora também do livro que nós estamos estudando no Mundo Maior, até o capítulo seguinte, da semana que vem, ele está trazendo casos, né? E é o Calderaro, né? E eles estão ajudando um rapaz que chama Marcelo, que teve na reencarnação passada grandes comprometimentos. Ele se comprometeu gravemente. E nessa vida, nessa reencarnação, que é só reencarnando que a gente vai resgatando, e nessa reencarnação, um casal de espíritos, né, muito mais evoluídos, assim, aceitaram ele como filho para ajudá-lo. E eles estão ali, sabe, dando todo o apoio para ele, inclusive religioso, eles são espíritas, enfim. E esse rapaz está se melhorando muito, em muitas coisas ele está melhorando. Mas é interessante como a questão do passado volta. Por quê? Porque durante o sono, esse menino tem muita convulsão. A única coisa que ainda ele não conseguiu se melhorar, se curar, foram as convulsões, que ele ainda tem muitas convulsões. E ele fala para o pai que nos cultos do Evangelho, nas reuniões, ele presente nas reuniões, ele lendo, ele estudando, essas convulsões estão se espaçando, né? E não estão sendo tão mais presentes. Mas aí, enquanto Calderaro e André Luiz, inclusive, no momento do sono, na emancipação, né, do espírito, eles retiram ele e ele começa a conversar, o que que acontece? Ele vê dois dos algozes dele. E ele fica tão desesperado, olha só, ele só viu, ele pressentiu os algozes dele. Ele fica tão desesperado que ele volta para o corpo e aí tem uma crise convulsiva violenta. Então, olha como a gente acaba fazendo os links, né? Bastou ele ver, porque aí ele volta e tem a crise, né? Então, que ele chama de fenômenos eliptoides, né? E ele fala que são ações reflexas da alma que emerge do vasto e intricado túnel de sombras e que tornam, em definitivo, ao império da luz. Então, né, ele fala, se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração no bem não pode ser instantânea, assim como ocorre a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Então, ele ainda tinha dificuldade de manter, só de pensar na presença, de entender que eles poderiam estar ali perto dele, ele já tinha as crises convulsivas, né? Cada vez ele estava melhorando, mas ainda não conseguia melhorar de tudo. Então, somos nós uma herança de nós mesmos, não é? Então, é assim que nós somos. Herança de nós mesmos. Cadê eu? Então, nós já falamos, né, que todas essas cargas de energia, equilibradas ou não, são provindas de nós mesmos, do nosso próprio inconsciente, e que vai ou não influenciar, né, a nossa vida toda, nossa, de alguma maneira, vai depender da gente. Então, a gente é uma herança de nós mesmos mesmo. Nós trazemos dentro de nós as heranças daquilo que nós fizemos e de tudo que nós passamos. Então, nós estamos escolhendo hoje, nós estamos colhendo hoje, né, Antônio Carlos, o que semeamos no passado. E o importante é o nosso trabalho na direção da bondade e das demais virtudes. Então, de novo, ele reafirma que o nosso trabalho, né, para a gente se melhorar, para a gente evoluir, isso é super importante. Cada virtude que a gente adquire é muito importante.
E assim nós vamos ter força necessária para produzir a felicidade no futuro. E eu fiz um último estudo que eu estava falando da lei de destruição, e em dado momento o Gustavo Silveira ele fala que esses falta de virtude ou essas dificuldades que nós temos, como por exemplo orgulho, egoísmo, que a gente não, às vezes a gente quer arrancar isso de nós. E na verdade, a função não é arrancar. A função, porque isso é lá que vem com a gente lá do inconsciente, ele já está trazendo para o consciente, mas a gente tem é que transformar o orgulho e egoísmo, transformá-los em amor, em doação, em bondade, transformar essas esses dois piores, né, sentimentos aí que nós trazemos, né, de vidas e vidas e vidas. Então, não adianta a gente querer arrancar, porque a gente pode se violentar, né, quando a gente arranca uma coisa com muita força. A gente precisa, aos poucos, ir transformando, através do amor ao próximo, através da nossa doação, através do bem. A gente vai transformando aquele orgulho, aquele egoísmo em coisas boas, né, em virtudes. E é isso que faz com que, em vez de arrancar, eles se transformam. Então, eles vão devagarzinho sumindo e se transformando em sentimentos bons. Então, é uma forma de assomar do nosso inconsciente e se transformar. E não é destruir, é transformar em uma coisa boa e que a gente, então, caminhe melhor. Então, só reafirmando, essas doenças mentais e físicas provém, portanto, de um passado com problemas espirituais. Sim, mas nada nos impede de fazermos a correção de rumos e de já termos melhores perspectivas desde os dias presentes. Então, bora lá, gente, vamos trabalhar, né? É aquilo lá. O que eu estou pensando hoje vai determinar meu dia de amanhã, o que eu pensei ontem vai determinar o meu dia de hoje. É a gente fazer exercícios de impedir, quando esse pensamento vem, eu transformá-lo, modificá-lo por uma coisa boa. Porque vai ser difícil a gente não pensar mal. Vai ser difícil que essas emoções ruins não assomem. Mas a gente precisa ter consciência que nós podemos transformá-la, podemos modificá-las para o nosso próprio bem. É aí que mora a nossa inteligência, ou seja, o nosso bem-estar, aquilo que a gente pode fazer de bom para a gente. É a transformação desse sentimento numa coisa boa. Então, não adianta você falar, eu não consigo mudar, sou muito egoísta, mas aos poucos, vai devagar, vai transformando, vai olhando o próximo, vai fazendo coisas boas. Quando você menos perceber, você transformou aquilo que era tão forte na gente, né? Eu estou falando só de duas, né? Tem milhões. E a gente vai transformando essas coisas. Mas para isso nós temos que trazer a nossa consciência, né? Quem está em sono, de sono, com a consciência dormindo, não consegue. Ela tem que estar desperta, desperta e atuante. E eu aí termino com uma poesia, né, da Joana, que ela termina o livro Amor de Plenitude, ela termina o livro Amor Embatido do Amor com esse texto, Amor de Plenitude, que tem essa poesia. E ela fala assim: desamando se deve amar, perseguido é preciso amar, odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Imbatível amor. O ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. Quem se ama é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. Olha só,
transformando as aspirações em realidade que movimenta na direção do bem real. O amor de plenitude é, portanto, um momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. E eu termino o estudo de hoje pedindo muito que vocês tenham entendido, que eu tenha sido clara e que ele seja proveitoso para todos vocês. Muito obrigado, Miriam. Realmente ele Deixa. traz, quer dizer, o livro, né? Você fez um resumo do que trazia esse capítulo 3, né? Tinha bastante coisa ali naquele capítulo. Mas deixando bem claro para a gente que a gente responde o que o nosso pensamento corresponde, né? Como a Glória falou, o corpo fala. É, E normalmente as pessoas sabem que as encrencas pelas quais a gente vai passando, vai estourando no corpo mesmo. É um com problema de pele, é outro com problema acolá, enfim. E aquela figura do iceberg, ela é muito interessante, porque eu não sei se foi a própria Luciane ou se foi alguma palestra que eu assisti, a que, gente usa muito. que fala assim, que o iceberg, a parte de cima sou eu nessa encarnação, nessa atual encarnação, né? Nós, cada um de nós, tem aquela parte de cima rasa. A parte de baixo é o que a gente acumula, né? Sim, é o presente e o passado. Passado, né? Então, assim, eu encarnado estou em cima, não tenho noção do que carrego da Ela tem que ser dimensão. muito maior embaixo, porque quantas vezes nós já Já reencarnamos e existiu quantas coisas que a gente, em vez da gente melhorar, a gente vai piorando, né, gente? Se muitas a gente, a coisas. cada reencarnação, a gente resgatasse pelo menos duas, mas a gente resgata uma e deixa três, aí não vale. A gente tem que resgatar, né? A gente tem que trazer, né? E tá. É difícil, mas a gente está Mas não é aqui, não é para impossível, ser né? bonito, né? A gente está aqui para resgatar nossas dificuldades. E Se aí eu, é interessante. A Solange quer falar só um minutinho, Solange. E aí é interessante justamente isso, né? A gente perceber, porque aí, às vezes, se tivesse uma câmera dentro de casa gravando o nosso dia a dia, por exemplo, eu hoje me peguei pensando alguma coisa que não era legal, lá ao mesmo tempo eu falei, ó, pode parar. Aí eu falei, gente, se pois tivesse é, uma câmera aí gravando, eu ia falar assim, essa mulher tá maluca, tá falando sozinha. Eu falei, pode parar com isso. Sai daqui. E olha, se tem alguém aqui me perturbando para ajudar a pensar nisso aí, pode sair também. A pessoa pois deve estar é. biruta, né? Porque realmente é um exercício mesmo. Solange, Já tive uma experiência parecida quando era garota, adolescente. Eu era muito mal-humorada, sabe aquela criança, aquele adolescente que já acorda mal-humorado e vai mal-humorado até dormir, né? Então, eu me lembro que uma vez eu levantei, fui para o banheiro e já estava sentindo aquele mau humor. Aí eu estou no banheiro, eu estava lá, lava a cara, não sei o que, parará. Eu falei, peraí, por que que eu estou tão mal-humorado se ainda não aconteceu nada? Ah, eu não quero ficar assim não, passou na hora, entendeu? É uma coisa assim impressionante. E o que a gente tá vendo também é que muitas vezes, né, esses gatilhos que acontecem do consciente ativam lembranças do inconsciente e você não tem noção do porquê você está adoecendo e às vezes nem o psicólogo consegue chegar nesse fundo se não tiver, às vezes, um trabalho de hipnose, uma coisa desse tipo, para chegar lá naquele gatilho, naquela lembrança primária. E verdade. É isso. às vezes são lembranças do berço, às vezes são lembranças de criança muito novinha, de 3 anos, 2 anos de idade, que presenciou, vamos supor, uma briga do pai e da mãe, e aí começa a ficar.
apegado com um e com medo de outro, e lá vai. Às vezes, na hora do nascimento, não tem um caso que sempre está sendo contado, acho que foi Chico, né? Que a mãe, na hora do nascimento, a mãe falou, quando ela viu que era uma menina, ela queria um menino, uma coisa assim. Aí, quando a criança nasceu, aí parece que ela falou: Poxa vida, uma menina. E aí, depois, a criança cresceu. Né? Quer dizer, durante a infância, a criança não se dirigia a essa mãe com amor, a criança não abraçava essa mãe, ela não tinha aquele amor pela mãe, não conseguia. E no final da história, acho que foi levado para não sei quem, a pessoa foi, fez algum trabalho, né? E descobriu que tinha sido no momento do parto que a criança tinha aquela, como se diz assim, aquela rejeição na hora do parto. Ela carregou aquilo. Aí a orientação que foi dada à mãe é que a mãe todo dia, quando a criança fosse dormir, conversasse com ela no sono, É, né? Falasse que amava e tal, até ela conseguir chegar a entender que a mãe realmente amava. Mas foi na hora do parto, é simplesmente na hora que nasceu. é. Está nascendo, gente. A Eu, criança tem noção de nada, não eu tem, hein? sei de um caso de uma criança de 2 anos, mais ou menos, que foi regressão por hipnose até que chegou na causa, que o berço ficava no quarto e o casal teve uma relação sexual, que faz parte da vida, achando que a criança estava dormindo. E a criança ficou traumatizada, achando que o pai estava machucando a mãe, Nossa, entendeu? E aquilo levou para muitos anos para frente aquela rejeição, medo do pai e agarrado na mãe, entendeu? quer dizer, como é que a mente, ela capta as coisas, né? Meu A filho, gente, quando era pequeno, bem pequeno, mamadeira, esquentar mamadeira, fazer eu que fazia, mas assim, esquentar mamadeira, dar mamadeira, essas coisas assim, tinha que ser meu marido. Se eu botasse a mão, ele negava, dava um tapa na mesma hora. Devia ter o quê? 2 anos de idade, por aí, é, entendeu? Por quê? Porque eu tive um trauma quando ele chegou para mim e aquele trauma refletiu numa depressão severa em mim naquele instante e eu fiquei mais de uma semana que eu quase não botava a mão na criança porque assim eu ficava jogada na cama, entendeu? Aí depois, para a gente fazer isso, foi muita oração na porta do quarto, foi muita conversa na hora do sono, foi muita coisa, porque hoje o relacionamento é fácil, mas antigamente, no iniciozinho, era muito difícil. E ele já tinha um gene muito forte desde novinho. Desde engatinhando, ele já fazia aquelas birras mesmo de tirar o chapéu, Famílias, né, entendeu? normalmente são de é, espíritos e, difíceis mesmo. Olha É, só, exatamente. eu só queria dizer que a gente vai colocar o O- vídeo no EG, né, no grupo, e se vocês tiverem dúvida, gente, vocês pode coloquem as perguntar. dúvidas lá que a gente não dá para a Luciane resolver. Que a gente, vocês entenderam que a gente conseguiu ter a Luciane para ajudar. Ai, Jorge, tá na hora. Bom, então, olha só, como a gente já está terminando, vamos pedir agora. Ô, Antônio, você se importa de fazer a prece para a gente, final? Pedir para o Antônio fazer a nossa prece final para poder a gente interromper a gravação. Tem que abrir o microfone, Tânia. Envolvido nessas vibrações
de paz, de harmonia, principalmente que nos traz esclarecimento, trazendo assim um conforto para a nossa alma. Agradecemos por esse momento, pelo estudo de hoje, pela oportunidade que todos nós aqui tivemos de aprimorar, de conhecer, de rever, e com a ajuda do plano espiritual e com a nossa vontade, e praticando aos poucos em favor de todos nós. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado a toda a equipe que está conosco nessa sala. Agradecemos por ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Eu vou interromper aqui a gravação. Aqui, peraí. Mas onde é que eu paro isso aqui, Miriam? Tem um quadradinho em cima, não tem a gravação? Tem a Aqui. gravação, tem um Ah, tá certo, quadradinho. tá certo, tá certo, tá certo. Do lado de